Olá, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa última aula de resolução de conflitos e hoje nós vamos falar de assuntos complementares, algumas questões que entendo ser importantes, que precisamos refletir antes de terminar o assunto. Espero que todos tenham gostado até aqui e que possamos fechar esta aula tendo uma boa compreensão de como solucionar problemas nas nossas vidas e ajudar outras pessoas também a resolver alguns conflitos em suas casas, em suas vidas. Bom, vamos diretamente para a nossa aula. E aqui está compreensões bíblicas para resoluções de conflitos. Existem algumas questões internas que nós devemos levar em consideração quando nós queremos resolver conflitos. Nós temos que entender que o efeito do pecado em nossas vidas ele é grande, ele é terrível, né? Ele nos causa muito mal, né? Ele pode nos afastar de uma verdadeira disposição do coração de querer resolver esse conflito. Muitas vezes por causa dos nossos desejos, né? Acima da vontade de poder de querer resolver o conflito, né? O que eu quero é mais importante do que resolver o conflito. A minha vontade, né? É superior ao meu relacionamento com o próximo, né? Muitas questões difíceis de se compreender. Nós, às vezes, queremos tomar sempre a decisão por aquilo que é mais fácil e não estamos dispostos, então, a buscar a compreensão do todo, daquilo que pode ser mais complicado, né? E muitas vezes leva tempo, precisamos refletir, precisamos pensar, sem levar em consideração, né? Muitas vezes sem levar em consideração os nossos sentimentos, né? Que também militam contra esse desejo. Quando você está com raiva, você não quer resolver o conflito. Então, são questões aí, quando eu estou é, me protegendo, eu não estou a fim de falar abertamente a respeito de um assunto, e aí isso acaba atrapalhando na resolução de conflito. Então, veja, tudo isso é questões do pecado que estão influenciando grandemente as nossas vidas, as nossas formas de agir, que me impede de querer resolver o pecado. O nosso coração, então, ele pode sabotar nossa tentativa de resolução de conflitos, e nós devemos impedir que isso aconteça. Então, veja, existem aquelas pessoas que têm o espírito de vencedor, né? No meio de um conflito, ele assume a ideia de que ele é a pessoa que está certa, uma mentalidade arrogante. Admita que você está errado e eu estou certo e o conflito está terminado. Então, a pessoa não está refletindo para ver se está certo. Ela não tem argumentos, ela simplesmente se coloca num patamar de que ela é a dona da razão e que ele só volta atrás se você estiver. Às vezes, se você assumir o seu erro. Às vezes a pessoa até sabe que está errada, mas ela não quer dar o braço a torcer, é o orgulho, né? Ele quer mostrar, se eu vou parecer fraco, essa ideia é muito ruim, né? Você ter medo de parecer fraco aos olhos dos outros. E na nossa sociedade, isso daí é visto como fraqueza, essa humildade de assumir os seus defeitos é visto com fraqueza. Nós crentes não podemos ter esse tipo de atitude. Então, isso se chama presunção, desejo de ser servido, é que os outros venham, então, a fazer aquilo que nós queremos, a nossa vontade. Então, lá em 3 João, versículo 9 e 10, diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, é a atitude de Diótrefes, esse homem aí que impede, né, que por causa do seu orgulho, né, ele não recebe ninguém e nem mesmo permite que as pessoas se aproximem, né, ele afasta dele aquelas pessoas que vão contra os ideais dele. Esse daí é o espírito de vencedor, né? Temos também o instinto dominador, é aquele que controla a conversa falando sem parar. Então, para que
minar um pouco a situação contra ele, ele fala sem parar. Ele não deixa que a pessoa fale, a pessoa começa, ele logo responde, já puxa a conversa para o caminho que ele quer tomar. Então, ele não deixa que as coisas não se desenvolva. Então, controla a conversa falando sem parar. Ele é rápido para falar e tardio em ouvir. Sua opinião é o que é a única coisa que importa. Ele não está nem aí para a opinião de quem está conversando com ele. A única que importa é a dele. Provérbios 18:2 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Este é o dominador. Tem aqueles que são amantes da paz. Atitude de quem não gosta de conflito, então cede ao outro. Ele fala: não, eu estou errado. Não, eu é que sou a pessoa certa, né? Né, eu estou errado, você está certo. E tudo isso para quê? Para acabar com o conflito, para diminuir a briga, né? É fugir da briga, na verdade, isso. E a pessoa então diz, né? O que você quiser está bom para mim, apenas não me aborreça. Tem muitos homens que assumem essa postura dentro de casa para poder poupar a encrenca e os problemas vão aumentando na sua família, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com todo mundo ao seu redor, porque o tempo todo ele está fugindo da responsabilidade. É o medo de ser rejeitado ou ser envergonhado, né? Ele quer ser, muitas mães também, né? Querem ser amadas da maneira errada, né? Muitas pessoas, né? Estou falando aí alguns tipos, então tem mães que acabam não corrigindo o filho, porque tem medo de que ele cresça e vá embora e abandone ela. Na verdade, o que vai acontecer é o ao contrário, a criança vai sair, quando cresce, vai querer sair, porque vê tanta coisa que a mãe foi permissiva, sem que não assumiu, que não foi, que não enfrentou, não assumiu um conflito com relação aos problemas do filho, que o filho entende que a mãe foi fraca, os pais foram fracos, né? E ele mesmo não vê a hora de sair de perto, porque ele percebe um monte de defeitos na sua estrutura moral que seria corrigido se os pais tivessem sido mais firmes. Então é o medo de isso acontece por causa do medo de ser rejeitado ou envergonhado. João 12, do 42 ao 43, ele diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso daí é o que acontece, né? Nós temos uma responsabilidade com o próximo, de amar ao próximo. E muitas vezes o amar ao próximo exige de nós entrar em conflito, né, para que nós possamos ajudá-lo a sair de alguma coisa que vai estar fazendo mal. E quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos querendo evitar o conflito para que a pessoa não pense que eu sou uma pessoa chata. Veja, no momento que você pensa em se adaptar para que a pessoa não tenha alguma coisa contra você, você já está agindo de maneira a, a, a buscar a glória dos homens e não a glória de Deus. Você não está assumindo a responsabilidade que você deveria ter para com o próximo. Tem o desdenhador, é aquele que subestima a questão em conflito, né? O problema é ele está aqui em cima o problema e ele traz ali para baixo, ele tenta diminuir o problema. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Não vou não vou nem perder meu tempo dando atenção a isso. Ignora opiniões, valores ou sentimentos. Tito 2:15 diz: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, você não deve, né, desdenhar do problema. O problema é grande e a gente precisa enfrentar. Não podemos usar de que o tamanho do problema para poder justificar eu dar atenção ou não. Só os problemas grandes que eu dou atenção, problemas pequenos não. Problemas pequenos se tornam problemas grandes. Evasivas, né? São pessoas que procuram mudar o foco da conversa, tentam se esquivar de questões importantes de maneira egoísta. Fazem isso para evitar tudo que pode virar um conflito. Então, na hora que ele está conversando, são pessoas perspicazes. Elas estão conversando. Na hora que ela vê que vai entrar no conflito, ela foge, muda de assunto, porque ela não quer entrar nesse conflito. Gênesis 12 é ora,
Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo e Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os homens, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Então aqui tem aquele relacionamento de Abraão com Ló. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Então, todas as vezes aqui, não, a questão está mais para baixo. Na hora que ele chega aqui, lá no capítulo 12, este, por causa dela, tratou bem. Duas vezes Arão mente, né, com relação a Sara ser a sua esposa, justamente por medo de enfrentar, né, de entrar em conflito. Por medo de entrar em conflito, ele cria uma evasiva. Ela não é minha irmã, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Então, trazendo aí a questão de, de evasiva, né? Mostrando para nós como nós fazemos isso. Isso é muito comum, mais do que nós esperamos. Nós fazemos isso com pequenas coisas tão corriqueiras no nosso dia que nós acabamos nem percebendo que nós estamos fazendo isso. Às vezes eu vejo que numa simples conversa, se eu for falar alguma coisa, vai criar um problema. Então eu mudo, eu diminuo, trato ou diminuo a questão, ou dou uma, né, amenizada ali para não criar um conflito com a pessoa, quando na verdade eu não estou amando, eu não estou. Certo que entenda que entrar em conflito não significa humilhar a pessoa, tá? Eu estou querendo dizer que muitas vezes é importante a gente falar a verdade com amor, né? Na hora certa, da forma certa, mas não mas veja que às vezes no tempo certo, então às vezes a gente tem que esperar para falar, mas isso não significa fugir, tá? Isso não significa simplesmente não falar e evitar ou, né, o problema. O conflito, ele deve ser, às vezes nós precisamos entrar, nós só precisamos estar preparados para entrar da maneira que vai glorificar a Deus e demonstrar amor ao próximo. Não é simplesmente, não, a pessoa fez errado aqui, eu vou esfregar na cara dela que ela fez errado. Isso não é amor. Isso daí é orgulho que você quer mostrar para a pessoa como você é melhor, é superior do que ela. Isso não vai resolver nada. Transferidores de culpa. Desvia a sua culpa transferindo para circunstâncias ou outra pessoa. Né? A pessoa nunca é a culpada, ela sempre joga a culpa em outra. Esse é o truque mais antigo na Bíblia, quando Deus chega para Adão, então, e pergunta o que fizeste. Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Manipulador é aquele que usa a técnica para fazer o outro sentir-se culpado. E também esse é comum dentro do casamento. Né? Querer que outro enxergue as coisas à sua maneira. Nós acabamos moldando as circunstâncias ali para fazer com que o outro se sinta culpado. Mas isso já é assumir a culpa, tá? Eu só estou tentando amenizar a minha culpa com técnicas que vai fazer com que a pessoa sinta que ela é a pior pessoa do mundo. Lucas 2, 41 a 49 diz o seguinte: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ela atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura.
Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Eles sabiam onde Jesus estava. Jesus está falando que eles sabiam. Só que eles tentaram culpar a Jesus Cristo, como se Jesus Cristo não tivesse, como se Jesus Cristo tivesse feito alguma coisa de errado. Mas foram eles que saíram a caminho de um dia de viagem pensando que, né? Mas eles sabiam que ele estaria lá com eles. Então a culpa foi uma tentativa de desviar, de jogar a culpa, a responsabilidade, é, fazer com que Jesus se sentisse culpado pelo que estava acontecendo, sendo que, na verdade, eles são os pais, eles são os responsáveis. Lucas 10, 38 a 42, foi esse é 38 a 42. Deixa eu ver se eu copiei o outro, acho que não. Ah, tá aqui, Lucas, outro, Lucas 2, de 41 a 49. Ah, não, é Lucas, tá aqui, 3, 10, de 38 a 42, e o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta estava fazendo com que Jesus se sentisse culpado por manter por permitir que Maria ficasse aos seus pés, enquanto Jesus deixa bem claro que foi ela que escolheu fazer tudo aquilo, não foi Maria. A parte de Maria era melhor. Então nós aprendemos aí essa questão do manipular as situações, e isso também, né, devemos estar atentos, são questões internas nossas, veja. Eu tô falando assim, né, como no marido, como no pai, eu estou tirando isso. Isso tem dentro de todos nós, irmãos. Isso não é uma coisa que tem um especial em um especial em outro. É claro que se torna mais evidente um e menos evidente em outro. Mas isso são reações, são atitudes pecaminosas que tem dentro de um coração pecaminoso. Então, quem não tem um coração desse daqui nega essas coisas de si mesmo e faz a palavra de Deus mentirosa. Nós devemos estar sempre atentos a respeito de todas estas coisas, porque acontecem com todos nós, em menor ou maior grau, em algumas coisas do que em outras, né? Veja, nós temos o texto, nós vamos ver, existem provérbios, o livro de provérbios, né, nos traz muitas pessoas que são problemáticas. Então, deixa eu só abrir aqui o texto, num, a Bíblia nos textos, para que a gente possa ler na sequência aqui e ver todas as pessoas. Então, vamos lá. Uma pessoa iracunda, uma pessoa que tem a cabeça quente, diz assim: o homem iracundo de cabeça quente suscita contendas, né? Arruma briga o tempo todo. Mas o longânimo apazigua a luta, né? Aquela pessoa paciente, calma, aquela pessoa que é tarde em irar-se, né? Tem aquele que é iracundo, que é cabeça quente, que estoura fácil, e aquele que é mais calmo, aquele que demora para se irar. Ele apazigua a luta, ele procura uma solução, né? Tem a pessoa perversa, e essa perversa é aquela que difama os outros. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Né? O que encobre a transgressão do outro, mas o que traz assunto querendo fazer contendas, é essa a questão. Não querendo resolver o problema, mas quer dizer, trazendo contendas. São pessoas perversas. Amante da transgressão, né? Ama o pecado e não ama Deus. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Todo obstinado é teimoso. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca.
escarnecedor, gosta de zombar de tudo. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Provérbios 9, de 7 a 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Rixoso, o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. São pessoas que gostam de arrumar briga. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas, né? São pessoas que gostam de arrumar briga. E há pessoas arrogantes, soberbas. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Pessoas que gostam de arrumar briga. E às vezes a gente fala que é santo, né? Gosta de entrar numa briga, lembrando que entrar pela briga também é pecado. Nós estamos entrando para glorificar a Deus. E isso daí é com ternura, com amor ao próximo, né? Eu lembro quando a gente fala de Lutero, que ele comprou a briga com a Igreja Católica. Esse não era o propósito de dividir a igreja. O propósito era, então, de mostrar os erros, de chamar para uma conversa, para que pudéssemos debater a respeito do assunto e ver, repensar aquilo que nós estávamos fazendo com relação à fé cristã. E aí, o Papa não gostou e excomungou, fortalecendo cada vez mais o ministério de Lutero. Não que tenha sido esse o propósito da vida de Lutero, mas se tornou a briga da sua vida, pois ele entrou de vez nessa questão de mostrar para o povo, para o mundo, o que o Papa estava fazendo de errado, o que a igreja estava fazendo de errado, chamando atenção, então, para que servisse ao Deus verdadeiro. Veja, não foi uma briga por causa da briga. Não era um problema com o Papa, era um problema de doutrina, em que ninguém queria resolver. E que, quando sobrou para ele, a própria grandeza do assunto levou ao que levou. Então, existem atitudes internas que elas são pecaminosas, né? O medo é o maior obstáculo à resolução de conflitos. O medo é pecaminoso. Amargura, ato de não querer perdoar, atitude defensiva, não gosta de emoções desconfortáveis. Falsidade, são pessoas que distorcem a realidade e interrompem a resolução. Desdém, menospreza o próximo. Desprezo, não dá valor ao próximo. Suspeita, vive desconfiando dos outros. São tudo atitudes internas pecaminosas que também vão cooperar para que não haja um conflito saudável e uma resolução, então, do problema. Outras atitudes internas que também são pecaminosas: ódio, de não amar ao próximo, aspereza, falta de paciência, irracionalidade, não reflete sobre a realidade do conflito, falta de compaixão, é não ligar para os sentimentos dos outros, é quando a pessoa não se importa com o que os outros estão pensando ou o que eles estão sentindo, a pessoa fala de qualquer jeito sem levar em consideração se ela está machucando ou não. É aquela pessoa que fala assim, eu falo mesmo. Ela é uma pessoa egoísta, soberba, que não tá pouco preocupada com o que o outro vai sentir. E aí, mais uma vez, Tiago nos chama a atenção. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, a palavra aqui para resolver esses problemas internos, para que a gente possa, então, nós começamos com humildade o estudo. As chaves para o conflito. Olhar para Deus, para que você possa amar o próximo. Entender o amor de Deus, para que você possa entender, absorver esse amor e poder ser capaz de oferecer este amor ao próximo. E para isso nós precisamos de humildade e de misericórdia. Assim como Deus, que é soberano, nos amou, nós amamos ao próximo, porque ele nos amou primeiro e nós estamos dispostos a amar primeiro, para que possamos então ajudar a resolver o conflito. É isso, irmãos. Assim acaba o nosso estudo.
acaba a nossa aula sobre resolução de conflitos e espero ter ajudado, espero ter cooperado na vida de vocês de alguma maneira. Que Deus abençoe a todos e até um dia.